Muito bem, vamos lá então. Eu vou comentar a primeira questão da FUVEST, segunda fase da prova dissertativa, que ocorreu agora no dia 17 de janeiro de 2022, certo? Então, essa primeira questão, eu fiz um comentáriozinho muito curto sobre ela no vídeo anterior, quando eu analisei a FUVEST de uma forma geral, num vídeo simples de 10 minutos, tá? E agora eu quero olhar especificamente para a questão número 1. Então, vamos lá, é aquela questão que tem a imagem do El Greco, E 3 perguntas, aliás, todas as questões têm 3 perguntas, A, B e C, e eu vou tratar de cada uma delas. Então, eu vou compartilhar aqui a imagem com vocês, as questões e os meus comentários. Vamos lá, então. Muito bem, eu falei para vocês que a FUVEST, ela exige, na verdade, do candidato, ela exige do estudante uma combinação entre capacidades e conhecimento. E uma coisa que chama atenção, inclusive nessa primeira questão aqui, é como se organiza o conhecimento. O conhecimento exigido aqui não é um conhecimento que você tenha a partir de capítulos, ou de aulas pré-determinadas, pré-numeradas. Quando você pega um livro didático do ensino médio, você tem ali o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, é uma sequência que respeita a sequência cronológica. Quando você pega a apostila de cursinho, você tem a aula 1, a aula 2, a aula 3, há uma sequência. E muitas vezes o aluno ele acaba ficando preso a essa sequência, não só na matéria de história, mas em todas as matérias, e isso acaba se tornando um problema. O conteúdo exigido aqui, quer dizer, o conhecimento exigido aqui, é um conhecimento que você obteve em aulas diferentes. Eu mencionei isso também no vídeo passado. E você tem que aprender a conectar, você tem que aprender a associar esse conhecimento que você tem e que teve em capítulos diferentes, em aulas diferentes, em momentos diferentes. Isso é importante, Você pegar o seu conhecimento, na verdade, você escolher as partes do seu conhecimento que, num determinado momento, você deve usar. E se você pensar bem, no nosso dia a dia, na nossa vida, no dia a dia comum, se você sair de casa para pegar um ônibus, nós fazemos isso. E um dia, no seu futuro, no mercado de trabalho, no seu emprego, no seu trabalho, você precisará fazer isso, Se utilizar de conhecimentos diversos, uma parte daqui, uma parte de lá, um conhecimento que você obteve esse ano, outro que você tem desde a infância, e usá-lo, se apropriar desse conhecimento, instrumentalizar esse conhecimento. É verdade, a FUVEST pede isso e você tem 20 minutos, em média, para fazer isso aqui, tá certo? Então, nós tínhamos essa imagem, E a ideia era olhar para ela, entender um pouco dela, perceber que no alto e no centro há um símbolo religioso, e por mais que você não saiba exatamente o significado das 3 letras, não tem problema, é um símbolo religioso. A primeira coisa que você faz é perceber o seguinte: mesmo não conhecendo o símbolo religioso, tem ali uma cruz, portanto, é de uma religião cristã, E aí você se apropria e você resgata um conhecimento. Se é Espanha, se as questões que se seguem tratam da Espanha, Então, não é o luteranismo, não é o calvinismo, ele é o catolicismo, A Igreja Católica, cristã católica. Porque é o que existe no Império Espanhol. Veja, você está resgatando um conhecimento. Em que aula você teve esse conhecimento? Você lembra? Não, e não faz mal, não tem problema nenhum. Não é necessário você saber, esse conhecimento é lá da aula 10 ou do capítulo 12 do meu livro. Certo? Esse é um conhecimento que você se apropriou dele em algum momento da sua vida e você vai usar aqui. Não apenas no alto da imagem, você vê um simbolismo, a cruz, mas você vê também os anjos, Então, a parte mais alta da imagem, a parte central da imagem, aquela que teoricamente é observada num primeiro momento, ela tem uma forte conotação religiosa cristã católica. Na parte de baixo da imagem, na área central, você vê ali também a figura de clérigos, de membros do clero, e uma figura de preto, vestido de uma forma diferenciada. Alguns consideram que é uma simbologia do rei da Espanha,
né? Outros consideram que é uma simbologia da nobreza de uma forma geral, né? Isso não tem muita importância em termos de definição, mas não há dúvida que é uma simbologia diferente. E, ao mesmo tempo, esses símbolos mais importantes, essas figuras centrais, estão cercadas de homens comuns e, do lado direito, né, numa situação mais nebulosa, né, você percebe homens numa condição inferior. Não dá para caracterizar se são nativos, se são escravos, né, se são camponeses pobres, né, mas é possível caracterizar essa situação diferenciada desse grupo que está na imagem abaixo do lado direito. Muito bem, demos uma olhada geral aqui na imagem. Eu já pressupus, né, que nós enxergamos as questões, né, e as questões nos falam um pouco sobre essa ideia do Império Espanhol. Então, vamos lá. Vamos olhar para as questões. E a questão, ela começa assim, né? A partir da pintura, apesar desse ser o comando, você perceberá na letra A, B e C, principalmente nas letras B e C, que você precisará olhar para a pintura, mas também resgatar o seu conhecimento, como eu já comecei fazendo aqui. Mas a letra A, ela é mais simples, ela quer que você apenas identifique um aspecto religioso, né? Então, veja, a letra A não é um aspecto social, a letra A não é para você falar de pobreza, a letra A não é para você falar de servo ou de escravo, né? Ela quer um aspecto religioso, característico, não é necessariamente o mais importante, mas característico do Império Espanhol no final do século XVI. Te dá um tempo, te dá um momento. E é claro que aí você usa um outro conhecimento, né? Se é final do século XVI, você pensa assim, é lá no final de 1500. É 1570, 1580, 1590, né? O século XVI termina no ano de 1600. Esse é o fim do século XVI. Então, o final é exatamente aí, 1570, 1580, 1590 até 1600. E aí ele fala de Império Espanhol. Quando você olha para a figura mais importante do ponto de vista político da Espanha, você o chama de imperador ou de rei? Existe um imperador da Espanha ou existe o rei da Espanha? Você fala assim, bom, existe um rei da Espanha. Então, a palavra império está muito mais associada à grandeza, né, do domínio espanhol, tá certo? Os seus domínios fora da Espanha, os domínios na América e os domínios na África. E um outro conhecimento que você tem de uma aula diferente é que nesse final de século XVI existe a União Ibérica. Aliás, é algo que normalmente você aprende numa aula de história do Brasil, né? Para entender as invasões que ocorreram aqui no Brasil e etc., no contexto, né, de guerras de ingleses, franceses e holandeses contra esse Império Espanhol. Então, teoricamente, o Brasil e toda a América é da Espanha. E grande parte da África, inclusive da África portuguesa, teoricamente é da Espanha. Esse é o Império Espanhol. Mas a pergunta não quer que você fale sobre isso. A pergunta quer que você fale sobre a importância da religião. Tá? O quadro destaca isso, certo? E o mais conveniente na sua resposta seria associar a importância que a Igreja Católica tem na organização, né, do Estado espanhol e de toda a sua política de expansão, de toda a sua política de conquista e de toda a sua política de colonização. Afinal de contas, o que nós temos na Espanha é uma estrutura que você não precisaria descrever na letra A, né, que nós chamamos de antigo regime, né, marcado do ponto de vista político pelo absolutismo, que, dentre outras estruturas, tem na Igreja Católica o sustentáculo do poder do rei, certo? Se bem que não é o único sustentáculo, mas é um dos mais importantes e é aquele que é destacado aqui na nossa imagem. Beleza? Muito bem. Vamos lá para a letra B. Identifique e explique. Então, já é um pouco mais complexo identificar e explicar
um aspecto social, não é econômico agora, não é religioso, né? Característico do Império Espanhol do final do século XVI. É uma pergunta relativamente parecida com a letra A. Qual a diferença? Agora, na letra B, você tem que explicar, né? E não é mais o aspecto religioso, é o aspecto social. Tá? Esse Império Espanhol, quando você olha para o Estado espanhol e você pensa no antigo regime, eu mencionei agora que a política é absolutista, normalmente é aquilo que a gente mais estuda, que a economia é mercantilista. A gente também estuda isso, mas não cabe aqui nessa resposta. E a sociedade, alguns consideram ainda como uma sociedade estamental, alguns consideram como uma sociedade de transição, de ordens, né? E é uma sociedade que foi definida, que foi moldada, em parte, pela vontade de Deus, tá certo? Em parte, existe um componente novo nessa sociedade, e importante, muito importante, no final do século XVI, que é a burguesia. Então, enquanto você tem uma nobreza muito influente, controladora do Estado, né, que é uma camada que se define pelo nascimento, você tem, ao mesmo tempo, uma camada burguesa que não se define pelo nascimento, né, mas pelo seu vínculo com a atividade econômica e pela sua prosperidade, pela ideia de acumulação de capital. Então, a burguesia, nesse século XVI, é a classe ligada à atividade mercantil, a classe ligada ao comércio. E você ainda poderia destacar aquela massa de homens empobrecidos. Tá? Se você pensar que no final do século XVI, esse Império Espanhol, né, ele é um império colonial, tá? Você poderia falar, inclusive, da exploração do trabalho do indígena aqui na letra B. Ok? E a última pergunta, a letra C, que é que você vincule o papel da religião. Então, você tem que ter clareza da importância que a religião tem, né? E a colonização da América. Como é que você liga essas duas coisas? A pergunta já te dá uma orientação. Tá? A religião, primeiro item, né, que você tem que ligar com a colonização. Como é que é feita a ligação? Ela justificou. Então, a religião serviu para justificar a colonização. E aí entra a ideia da salvação, aí entra a ideia da Contra-Reforma. Né? A Contra-Reforma, ela começou em 1545, você não precisaria ter decorado isso, né? Ela foi até 1563, e é dentro desse contexto que se dá à Companhia de Jesus o papel catequizador, certo? E, aliás, aquele símbolo que aparece no alto da imagem é um símbolo adotado, né, e tornou-se o símbolo mais importante da ordem dos jesuítas. É interessante porque, apesar de ser um símbolo católico de uma forma geral, ele foi incorporado, é um símbolo criado no século XV e incorporado no século XVI, né, pela ordem dos jesuítas, pela Companhia de Jesus. Então, a justificativa da salvação, salvar almas, né? Salvar os povos que não conhecem Deus, salvar os povos nativos, tá certo? Expandir a fé, expandir a palavra de Deus para além da Europa, que é um dos grandes objetivos da Contra-Reforma. Tá legal? Então, é isso, né? Alguns comentários sobre a primeira questão da FUVEST. Tá? Analisar imagens, analisar textos, trabalhar com as capacidades não é algo muito comum, eu falei disso no primeiro vídeo. Tá? Nós fizemos, na segunda fase, aliás, pelo segundo ano consecutivo, nós fizemos um curso focado, não no conteúdo, mas em capacidades. E pela primeira vez eu vou transformar esse curso, né, de um mês que a gente fez, olhando para a segunda fase, né, num curso extensivo. Então, a partir de fevereiro, a partir do mês que vem, na verdade, a partir de fevereiro de 2022, né, nós temos um curso extensivo de História para quem vai fazer FUVEST, principalmente para quem fará um curso de Humanas na FUVEST. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer as características desse curso extensivo que começa daqui a pouco, em fevereiro.
Tá legal? Se você tiver assistindo esse vídeo, né, no final de fevereiro, no começo de março, né, dá uma olhada também na página, ali tem uma forma de entrar em contato comigo, né, e a gente vê se ainda dá tempo, né, para você participar. Tá legal? Então ficamos por aqui, né? No próximo vídeo eu falarei sobre a questão número 2. Até mais.